Eu sou é mais um Jornal dos Comitês. Hoje, dia 27 de janeiro, quarta-feira, e nós vamos falar sobre o tema aí que bombou as redes sociais no fim de semana, que foram as carreatas, né? Nós vamos discutir aqui se as carreatas, apesar de terem sido, né, pelo impeachment do Bolsonaro, elas têm a ver com o fora Bolsonaro, com o fica Bolsonaro. Antes de mais nada, eu queria convidar os companheiros que estão nos acompanhando na Causa Operária TV, né, a curtirem esse vídeo, compartilharem, né, as publicações do canal, se inscreverem no canal, né, uma coisa que fortalece muito a nossa imprensa. Nós estamos nesse momento aqui muito perto, apenas a cerca de 700 inscritos para atingir 90 mil inscritos, né, um passo aí para 100 mil inscritos, e depois de 100 mil inscritos será muito mais fácil, né, continuar multiplicando aí a audiência do canal, dado que tem uma conhecida dos youtubers, né, que é muito mais fácil chegar dos 100 mil para 1 milhão, por exemplo, do que do 0 aos 100 mil. Né? Então, essa primeira etapa é a mais difícil, né, mas à medida que a gente conseguir chegar em 100 mil inscritos, vai ser muito mais fácil multiplicar os conteúdos da Causa Operária TV e fazer com que o que a gente discute aqui na Causa Operária TV, como o próprio programa nosso do Jornal dos Comitês, chegue a maior número de pessoas no Brasil e no mundo. Né? Então, eu faço esse convite aos companheiros. Bom, já iniciando o nosso tema de hoje, né, nós vamos procurar mostrar aqui um pouco do que aconteceu no final de semana. Então, se a produção puder passar já algum dos vídeos, né, das carreatas e bicicletadas, é até estranho de falar o nome, que aconteceram nesse fim de semana, né, para a gente ter uma noção de como que foi essas atividades aí, que inclusive foram repercutidas pela imprensa burguesa. Né? Manifestar a nossa posição de acordo com o que vem acontecendo nesse país. E é por isso que estamos aqui, unidos, hermanados numa só voz. É fora Bolsonaro, é impeachment já, é vacinação para todos e todas. É isso aí, é fora Bolsonaro. A comunidade brasileira, hoje, nós estamos aqui hoje, vamos ver aqui isso. Nós estamos aqui hoje no nosso direito de nos manifestarmos contrário ao que anda acontecendo nesse país. Boa tarde, pessoal. A gente está aqui saindo com a carreata aqui na leste. A carreata muito bonita. O pessoal com a bicicleta aqui também, uma bicicletada e uma carreata fora Bolsonaro. Vamos lá. Tá muito grande. Vamos lá. Pra vocês terem... Oi, gente. Já tô aqui no Celtinha. Daqui a pouco partindo para carreata. Hoje é dia de carreata pelo impeachment em todo o Brasil. Então, ó, você que tá aí, já veja onde é na sua cidade. Em São Paulo vai ser a concentração às 2 horas da tarde, em frente à Assembleia Legislativa, e a carreata vai partir até a Praça Roosevelt, passando pela Avenida Paulista, milhares de carros pelo fora Bolsonaro e pelo impeachment. A gente se encontra lá. Os companheiros viram aí, né, algumas das carreatas que foram mostradas, né, a primeira delas no Distrito Federal, depois em São Paulo, né, teve aí inclusive uma pequena passagem que a gente mostrou do Boulos chamando, né, para a carreata em São Paulo. E bom, nesse primeiro momento queria destacar, né, ali dá para ver algumas bandeiras do PT, da CUT, né, então a presença de setores da esquerda na carreata, né? O próprio Guilherme Boulos aí convocando a carreata em São Paulo. O primeiro ponto é que, nesse sentido, né, a carreata ela foi chamada, né, com as palavras de ordem pela CUT, né, em defesa da vida, e pelo impeachment do Bolsonaro já. E nesse sentido é interessante
que a primeira pergunta que a gente deve se fazer é por que a carreata foi chamada agora, né? Por que exatamente nesse momento? Motivos, obviamente, não faltam para defender, né, a derrubada de todo o governo golpista, né? Seja por ele ter sido eleito pela fraude eleitoral, como os comitês denunciaram desde 2018, seja por ele ter intensificado a luta contra toda a população, né? O país nesse momento caminha aí para 220 mil mortos, né, apenas em dados oficiais. Então, segundo a CUT, né, a carreata, foram confirmadas em quase 50 cidades em todo o país, né, incluindo aí desde os estados do Nordeste, né, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, passando por Brasília, no Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo, né, o Paraná, Santa Catarina, enfim, a maior parte dos estados do país, né, segundo noticiou a CUT, teve atos, carreatas pelo Fora Bolsonaro, né, pelo impeachment do Bolsonaro. No entanto, por que eles aconteceram agora, né? Nós estamos num momento no país em que vários setores da burguesia estão aí numa campanha aberta contra o Bolsonaro, né? A última, inclusive, desses últimos dias, a última notícia que saiu foram os gastos aí com alimentação, né? Ou seja, tá se fazendo toda uma série de memes, aí uma campanha contra os gastos do governo. No entanto, todas elas são críticas menores, né? A gente vê, por exemplo, que a questão do golpe de Estado, ela acaba sendo ocultada da discussão, né? E aí tem um outro detalhe. O fato dessa questão essencial do Bolsonaro ser um governo continuação do golpe de Estado, né, continuidade do governo Temer e tal, e foi colocado para aplicar o programa da burguesia, o fato disso não aparecer no ato não é por acaso, né? Inclusive, como destaca aqui a Carta Capital, nessa manifestação, nessas carreatas, também estavam grupos, né, do Fora Dilma, grupos como, por exemplo, o MBL Vem Pra Rua, né? É o que destaca a matéria da Carta Capital, que diz: MBL Vem Pra Rua protestaram contra o presidente um dia após as manifestações da esquerda, né? E as manifestações em geral foram no sábado, mas em várias cidades, como por exemplo Rio de Janeiro e São Paulo, tiveram carreatas também no domingo, né? E no domingo, em vários lugares, teve a participação também do MBL e do Vem Pra Rua, né? Então, segundo a matéria da Carta Capital, tinha cerca de 500 carros, né, do MBL e do Vem Pra Rua que participaram da manifestação, que também ocorreu em Belo Horizonte, em Belém e em Cuiabá, né? Segundo a matéria, para o MBL, foi um dos maiores estelionatos eleitorais da história a eleição do Bolsonaro. É engraçado que o MBL ele era uma agência de publicidade da campanha do Aécio Neves, né? Depois foi transformado em movimento social para atacar, né, para fazer a campanha contra o governo Dilma, né, para defender o golpe de Estado, o impeachment da Dilma, e depois participou da eleição fraudulenta do Bolsonaro, né? E agora fala que a eleição do Bolsonaro foi um estelionato eleitoral, né? Estelionato que eles defenderam, obviamente. Mas eu estou citando essa questão do MBL e do Vem Pra Rua, porque isso já dá uma ideia de quem que estava nesses atos, na carreata pelo Fora Bolsonaro. Obviamente que tinham vários setores da esquerda, né, organizações como a CUT, como sindicatos, chamaram a participação na carreata. No entanto, a participação da direita é um dado significativo, porque qual seria o interesse da direita, que apoiou o golpe de Estado contra o PT, e que ajudou a eleger o Bolsonaro através da fraude eleitoral, com a condenação, prisão e cassação do Lula? Qual seria o interesse deles em derrubar o Bolsonaro? Dado que, por exemplo, eles mesmos, como o MBL, Vem Pra Rua e tal, a direita concorda com
com toda a pauta econômica do governo Bolsonaro, né? As privatizações, os ataques à população, a liquidação das estatais. Então, em primeiro lugar, precisaria esclarecer essa questão, né? Por que a direita, setores da imprensa burguesa, né, que estão fazendo essa campanha, seriam contra o Bolsonaro? E isso fica mais claro quando a gente se aprofunda na maneira que a imprensa burguesa noticiou as carreatas, né? Então, se a produção puder ir passando algumas fotos para o pessoal ir vendo como que foram as carreatas, né? Quem que estava lá, por exemplo, tem fotos, né, que mostram a presença da esquerda e também da direita, né? Inclusive uma faixa muito... Aí vocês estão vendo, né, um adesivo, né, do Fora Bolsonaro, está assinado pelo PT do Distrito Federal, mas tem também algumas faixas, por exemplo, verde e amarelas, né, que foram utilizadas aí, muito semelhantes às que foram utilizadas para o impeachment da Dilma, né, que tem inclusive semelhança com as faixas do Vem Pra Rua e do MBL utilizadas nos idos lá de 2015 e 2016. Nesse sentido, a direita ela não tem fundamentalmente nenhuma divergência do Bolsonaro nas questões fundamentais, né, da privatização, do não pagamento do auxílio, da liquidação de uma série de direitos sociais, né, das reformas, aí, como a reforma da Previdência. A direita concorda em tudo isso com o Bolsonaro. A crítica ao Bolsonaro nesse sentido não tem como, da burguesia, né, não tem como objetivo derrubar o governo nesse exato momento. Não indica isso, pelo menos. Em editorial recente da imprensa burguesa, o jornal O Globo, né, que é um dos principais veículos da imprensa burguesa, defende, por exemplo, o afastamento do ministro das Relações Exteriores do Bolsonaro, o ministro olavista Ernesto Araújo. O que mostra, inclusive, que a burguesia não está numa política de derrubar o governo, mas sim, nesse momento, de apenas procurar um controle maior, exercer uma pressão maior sobre o governo Bolsonaro, né? Então é nesse sentido que ela está procurando reformar aí alguns ministérios, né? Tirar o Ernesto Araújo, que é um cara da extrema direita, colocar alguém mais afeito aí às relações com o imperialismo, como o caso agora da eleição do Joe Biden, né? Então o Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores, seria um problema aí nas relações com os Estados Unidos e teria que colocar uma pessoa um direitista mais disfarçado, né? Então, isso é um dos dados que mostra que o governo, nesse momento, não está sendo, nesse sentido, ele está sitiado pela imprensa burguesa, pela burguesia, mas não está sendo ameaçado de derrubada direta, né? Como foi o caso da Dilma. A gente viu, por exemplo, que a campanha que a Rede Globo, que o jornal O Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão faziam contra o PT, era uma campanha para liquidar o partido, era uma campanha para derrubar o partido do governo, né? Uma campanha que todo dia no noticiário trazia uma série de notícias, a maior parte delas, se não todas, falsas, né, contra o Partido dos Trabalhadores, né, no sentido de distorcer, no sentido de desmoralizar a imagem, né, da presidenta Dilma, do ex-presidente Lula, e colocar uma série de dúvidas, né, e insinuações para a população ficar com o pé atrás em relação ao PT e criar um clima ali em que seria possível derrubar o governo, né, que foi o que acabou acontecendo. Nesse momento, o que acontece com o Bolsonaro não é exatamente a mesma coisa que aconteceu com o PT. Existem as críticas são feitas sistematicamente na imprensa, mas em geral sobre questões secundárias, né? Ninguém, por exemplo, coloca o fato, né, a Rede Globo não critica o fato do Bolsonaro estar liquidando a Petrobras e estar entregando petróleo para os Estados Unidos, né? Obviamente porque a Rede Globo concorda com que o Bolsonaro faça isso, né? As críticas da Globo ao Bolsonaro são críticas mais abstratas sobre que ele não seria democrata, que ele seria um apoiador do Trump, que ele deveria ser censurado, né? Ou seja, coisas que não são fundamentais do ponto de vista do próprio governo Bolsonaro, né? Nas medidas que o Bolsonaro ataca a população, como a reforma da Previdência que ele aprovou, a Rede Globo aplaude, né, o governo Bolsonaro como sendo um governo correto e tal. Então, em primeiro lugar, colocado isso, né, que a direita, na verdade, não tem nenhuma oposição com o Bolsonaro,
Então, qual seria o papel da esquerda nessas manifestações, né? Obviamente que a esquerda tem responsabilidade de liderar a campanha pelo Fora Bolsonaro e todos os golpistas, né? Nós, inclusive aqui dos comitês, né, principalmente o Partido da Causa Operária, foi o primeiro, né, a levantar a palavra de ordem de Fora Bolsonaro e todos os golpistas, né? Os comitês fizeram essa campanha desde 2018, porque era muito claro que a eleição do Bolsonaro foi um resultado direto da perseguição contra o governo do PT, contra o ex-presidente Lula, que foi condenado, né, depois preso e depois cassado para não participar das eleições de 2018, né, que se viram aí, se o primeiro colocado não pôde participar, venceu o segundo colocado, que era o Bolsonaro, né, uma questão meio óbvia. Então, desde lá, era necessário denunciar que o governo Bolsonaro ele era fruto dessa fraude eleitoral, ou seja, ele não tinha legitimidade, né. E nesse sentido, nesse momento, o que vários setores da esquerda fizeram foi o contrário, foi parabenizar o Bolsonaro, né, reconhecer que ele foi eleito democraticamente, que é uma fraude absurda, né, inclusive assinar embaixo das perseguições que foram feitas contra o ex-presidente Lula, e mais do que contra o presidente Lula, contra todo o direito da população de escolher o seu representante, né, porque se por um lado o Lula como cidadão teve seus direitos cassados, né, teve uma outra questão que é o fato de toda a população brasileira, né, a maior parte dos eleitores que queria votar no Lula também teve seus direitos políticos cassados porque não pôde escolher quem que era o candidato. Foi o Sérgio Moro que escolheu a lista de candidatos à presidência, né? Então, obviamente que a eleição foi uma fraude, mas a esquerda, ao invés de denunciar isso, entrou numa política de conviver com o governo Bolsonaro, né, o que já foi um erro e inclusive dificultou, né, a reação da população diante dos ataques que viriam a ocorrer, né, como o caso da reforma da Previdência, das demissões em massa e da carteira verde e amarela, né, ou seja, rebaixando aí ainda mais as condições de trabalho, né, aumentando a exploração de todos os trabalhadores, aumentando o desemprego, enfim, como a gente viu que o desemprego bateu recorde, né, na história do país no governo Bolsonaro. Dessa forma, o papel da esquerda seria liderar a campanha pelo Fora Bolsonaro. Mas, né, em 2019, né, teve um ato bastante importante que foi a greve nacional dos professores, né, professores secundários, chamados aí pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, que constituiu atos grandes, inclusive atos de estudantes e professores, que se transformaram, né, inevitavelmente em atos pelo Fora Bolsonaro, né. Isso aconteceu ali no começo de 2019, né, ou seja, o primeiro ano do mandato do Bolsonaro, e prontamente, né, na época, então o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, deu uma entrevista explicando, né, que fez todo um pacto entre os poderes para a manutenção do governo Bolsonaro, ou seja, para a continuidade do governo, para evitar que o governo fosse derrubado pela mobilização popular. O que mostrou, inclusive, que o caminho para enfrentar o governo era exatamente a mobilização popular nas ruas, com greve, né, com protestos em enfrentamento direto contra o regime golpista. Em 2020, né, veio a pandemia, né, o Carnaval de 2019 foi bastante polarizado, né, ele expressou bastante a luta contra o governo Bolsonaro, de 2020 mais ainda, né, com uma série de blocos e Fora Bolsonaro dominou o Carnaval em todos os lugares, né, mas em seguida veio a pandemia e a esquerda, ao invés de denunciar, né, que viria um ataque imenso contra os trabalhadores, né, a pandemia ser usada como um pretexto para atacar os trabalhadores, a esquerda, né, principalmente o movimento sindical, entrou na política do fica em casa, né, no caso deles ficarem em casa enquanto a população continuava trabalhando, aí, se aglomerando nos transportes coletivos e, obviamente, morrendo de coronavírus. Então, a campanha, nesse sentido, pelo Fora Bolsonaro, ela foi em todo momento abandonado pela esquerda, né? Ela aconteceu, na verdade, a revelia das direções de esquerda, né? Ela aconteceu porque a base de todos esses movimentos da CNTE, ou seja, dos professores e funcionários de escola, dos estudantes, dos militantes, exerceu uma pressão muito grande, né? Então, mesmo que a direção chamasse um ato que era para defender só o salário, o ato que era para defender o salário e as condições de trabalho dos professores se transformava num ato fora Bolsonaro, né? E assim a gente viu durante todo 2019. Em 2020, com essa paralisia das direções, ficou muito mais difícil organizar o movimento dos trabalhadores. Inclusive, tem um dado aí do Diese que mostra que
foi o ano, 2020 foi o ano, né, que bateu o recorde no sentido negativo, né, foi o ano que menos teve greves, né, em muitos anos, né, se não me engano, na última década. Então, para ver que foi um ano de baixa mobilização, né, uma parte disso pela pandemia, obviamente, mas a responsabilidade principal é das direções que, ao invés de mobilizar os trabalhadores, entraram em férias, né, ou seja, abandonaram completamente os trabalhadores que foram, né, atacados aí pelas medidas provisórias do governo Bolsonaro e pela toda a dificuldade que a pandemia trouxe aí, né, aprofundando a crise capitalista, o desemprego, a fome, a miséria, inclusive com o fim do auxílio emergencial agora, 12 milhões de trabalhadores vão voltar para a extrema pobreza, né, o que é um dado muito alarmante. E nesse sentido, a campanha pelo Fora Bolsonaro, ela continua sendo uma necessidade, né, e ela precisa ser feita através dos métodos de luta dos trabalhadores, ou seja, Bolsonaro nesse momento está entregando as refinarias da Petrobras. É preciso os petroleiros organizarem greves, ocuparem, se for necessário, né, as refinarias que vão ser privatizadas e impedir a sua privatização. É muito semelhante ao que está acontecendo, por exemplo, no Banco do Brasil, na Ford, né, na Caixa Econômica Federal, ou seja, uma série de empresas, né, sejam elas estatais ou privadas, que estão sendo, as estatais estão sendo liquidadas e as privadas simplesmente estão fechando e demitindo todo mundo. Então, o método de luta nesse sentido é o enfrentamento através das greves, através das ocupações, né, para impedir que a burguesia imponha as suas vontades. E nesse sentido, né, outras atividades, como por exemplo carreata, que é uma atividade meramente de propaganda, não contribuem para impedir que a direita, que a burguesia imponham os seus planos. Né, uma greve, por exemplo, que fecha uma fábrica, que controla a produção, ela impõe um problema real para o patrão. Né, o patrão passa a perder dinheiro. Né, e nesse sentido tem que resolver a greve, tem que ir para a negociação, porque senão a fábrica dele vai ficar dando prejuízo. Né, ou seja, é uma luta concreta, é um método, é uma luta efetivamente. Agora, escrever uma carta, por exemplo, para o patrão, não é um método de luta, porque o patrão pode ler a carta, como pode não ler, como pode rasgar a carta, como pode fazer que não foi com ele, enfim. Então, obviamente que por mais que os sindicatos possam mandar cartas, alguns inclusive fazem isso, né, que é uma coisa meio absurda, mas isso não constitui um método de luta. Né? A luta é uma questão específica, concreta. Né? É quando há um enfrentamento real, né? Os interesses que são materiais, eles entram em confronto. Né? O interesse do patrão em diminuir o salário dos trabalhadores, o interesse dos trabalhadores em aumentarem o seu salário, não perderem o seu salário, não perderem benefícios, enfim. A luta pelo Fora Bolsonaro, nesse sentido, ela não é a luta por salário, obviamente, mas ela é uma soma de todas essas lutas e reivindicações específicas de cada categoria, dado que todas essas categorias nesse momento se enfrentam, né, com uma ofensiva da burguesia agrupada no governo Bolsonaro. Então, por exemplo, para resolver a questão do Banco do Brasil, não adianta só lutar contra a direção do Banco do Brasil, tem que lutar contra o governo Bolsonaro, que quer privatizar o banco. Para resolver a questão da Petrobras, a mesma coisa. Para resolver a questão da Caixa Econômica, tem que lutar contra o governo que controla a direção da Caixa Econômica. Então, todas as lutas nesse sentido, elas desembocam, né, na luta contra o governo golpista do Bolsonaro, né, e não só o governo também, mas contra todos os golpistas, do STF, do parlamento, enfim. E nesse sentido, né, a campanha que está sendo feita pelo impeachment é justamente para barrar essa questão fundamental da luta contra o golpe. A luta pelo impeachment do Bolsonaro, que a direita está apoiando nesse momento, setores da direita, né, como a gente viu, o MBL vem para a rua, é uma luta para substituir o governo Bolsonaro. Não é uma luta para derrotar o golpe de Estado. Né? Por isso é importante, as palavras de ordem, elas não são apenas uma propaganda, elas têm um sentido prático. Por exemplo, se a gente fala só fora Bolsonaro, como se parece que o problema é o Bolsonaro só, então basta tirar o Bolsonaro que o problema estaria resolvido. Agora, se a palavra de ordem, se a política é fora Bolsonaro e todos os golpistas, isso quer dizer que não é um problema específico do Bolsonaro. O Bolsonaro é um dos cabeças nesse sentido, ele é quem finalmente está eleito presidente pela fraude eleitoral, mas tem toda uma gama, uma camarilha de políticos burgueses, né, que vão
desde o executivo, passando pela Câmara e pelo Senado até o judiciário, né, e que são inimigos dos trabalhadores que deram o golpe junto, né, estão aí num verdadeiro consórcio para atacar todos os trabalhadores. Logo, é preciso dirigir a mobilização contra todos esses setores. Nesse sentido, para a gente dar continuidade, eu queria antes fazer um pequeno merchan aqui, que é o seguinte: hoje é quarta-feira, né? Ontem aconteceu a 7ª aula do curso O que foi o Stalinismo, né? O curso da 46ª Universidade de Férias, né? Que está tendo aí uma audiência, né? De mais de 1.300 inscritos, né? No país e no mundo, né? Ou seja, é um curso muito grande, né? Um curso que está no momento, inclusive, em que a esquerda está totalmente desnorteada e está seguindo, né, a política da direita em vários lugares, como a gente está vendo na Câmara e no Senado, um curso que procura explicar, né, historicamente, como que foi essa política, né, da conciliação se deu no século passado, né, e que o stalinismo, né, o regime da burocracia soviética, foi a maior expressão, né, dessa capitulação diante do imperialismo mundial e que a esquerda hoje em dia reproduz, né, nos nossos tempos atuais, né, de uma maneira menor, com menos poder e tal, mas enfim, a política é muito semelhante, né, ela parte da ideia que é possível resolver os problemas através da conciliação com a burguesia, né, ou seja, os inimigos de classe dos trabalhadores. Então eu peço que a produção passe o trailer aí para os companheiros, porque ainda dá tempo de se inscrever, né, através da sala de aula socialista da plataforma da Universidade Marxista. É possível ver todas as aulas que tiveram até agora, né, acompanhar os conteúdos, tem a biblioteca socialista, tem a enciclopédia marxista, um conteúdo muito vasto, muito inclusive exclusivo para os participantes do projeto da Universidade Marxista. Então, deixo com vocês o vídeo do trailer. Bom, voltando ao nosso tema, né, eu queria ler aqui alguns comentários dos companheiros que estão participando, dar um salve, inclusive, para os companheiros que estão participando conosco. Companheiro Daniel pergunta: que classes sociais estão representadas nessas carreatas? Companheira Elizabeth Novi, companheira Silvia Mirro, companheiro Adriano Teixeira, todos os companheiros participando aqui do chat. Então, um salve a todos os companheiros, faça como eles, né, participem, contribuam aqui com as suas considerações, perguntas, né. O companheiro perguntou quais classes sociais estão representadas nas carreatas. Bom, em geral, né, eu acompanhei essa questão das carreatas através, por exemplo, do meu sindicato, né. Teve assembleia no final de semana, o sindicato dos professores do Paraná definiu a participação nessa carreata. Então, por exemplo, teve setores da esquerda, né, em geral, né, setores aí do movimento sindical, teve gente de direita, né, como a gente viu esse caso aí do MBL, do Vem Pra Rua, né, teve, nesse sentido, pessoas influenciadas por esses setores, né, então gente aí do senso comum da direita que vai atrás do MBL foi na carreata, gente
do movimento sindical, né, da base das categorias aí, foi na carreata. Então tinha uma mistura aí, em geral, eu diria, de setores da classe média, né? Dado que, como a companheira Elizabeth Novi lembrou aqui, se fosse para levar o povo, tinha que alugar ônibus, né? É verdade, não teve ônibus nenhum alugado, até porque é importante entender o seguinte, uma outra questão do método da carreata, né? Na carreata, cada um fica dentro do seu próprio carro. Então, você cria ali uma estética, um formato de indivíduos, né? Você tem a divisão por carros, por veículos. É diferente, por exemplo, de uma marcha. Uma passeata, você já tem uma configuração completamente diferente. Uma passeata, ela é um bloco de pessoas. Mas mesmo que fosse uma passeata com distanciamento social, como é possível fazer, ela é ali um bloco de pessoas. Então, cada indivíduo somado vira um corpo gigantesco. Inclusive, nas fotos e vídeos, isso fica bastante claro, né? Aquele clima ali de todo mundo junto cria a ideia de coletivo, né? É a mesma coisa que acontece, inclusive, entre assembleias sindicais e reuniões virtuais. Nas assembleias sindicais, todo mundo se reúne, discute, né? O pessoal pode falar, dá um caráter coletivo para aquela atividade. Já na reunião virtual, por exemplo, cada um está na sua casa, no seu escritório, enfim, dá um caráter individualista. Isso faz com que, inclusive, a carreata não seja um método de luta, né? Ou seja, ela não é algo, em geral, da classe operária. Ela é um negócio que, inclusive, eu não sei de onde surgiu a carreata, mas é uma coisa muito comum, por exemplo, em período eleitoral, né? Ou seja, para fazer um barulho, para fazer uma propaganda, não é propriamente um método de luta. Então, respondendo ao companheiro, as classes sociais em geral, quem estava na carreata era a classe média, né, pequena burguesia, aí de esquerda e de direita, inclusive, né. Bom, a companheira Elizabeth Novi fala sobre a palavra de ordem em defesa da vida, né, que é uma coisa abstrata. Então, isso os coxinhas poderiam ter falado quando queriam o impeachment da Dilma. É verdade. Defesa da vida, defesa da democracia, são todas palavras de ordem abstrata, né? Inclusive, a palavra de ordem tem uma questão importante de assimilar e compreender, que ela não é apenas uma propaganda, não é uma questão de marketing apenas. Ela tem que ter um correspondente político, né? A palavra de ordem, ela sempre tem um correspondente político, alguém que tem que executar aquela política. Então, por exemplo, você fala em defesa da vida, quem que vai executar a política de defender a vida? É o Dória que vai executar essa política? Não, o Dória é um assassino, genocida, né? A cada 3 pessoas que o Bolsonaro mata, o Dória mata uma, né? Então, obviamente, quem que vai executar essa defesa da vida? Não é nenhum cara da direita golpista, né? Mas a população vai fazer isso? Como que a população vai defender a vida? É uma coisa meio abstrata, ou seja, não leva a população para algo definido, né? Quando você fala fora Bolsonaro e todos os golpistas, é uma coisa mais específica. Isso quer dizer que a gente quer derrubar o Bolsonaro e todas aquelas pessoas que são ligadas, né, que são participantes diretos do golpe de Estado, que estão aí não só no poder executivo, como o caso do Bolsonaro e do Mourão, mas também estão espalhados aí pelos outros poderes, pelo judiciário, pelo legislativo, né? Então, por exemplo, falar só para derrubar o Bolsonaro e só para derrubar o Mourão, como tem setores à esquerda que falam fora Bolsonaro e Mourão, não resolve o problema, porque não é uma denúncia do golpe de Estado, né? Quando a gente fala fora Bolsonaro e todos os golpistas, nós estamos nos colocando contra todo o regime golpista que surgiu aí do golpe de 2016 e da fraude de 2018, né? E o correspondente para isso daí é justamente o ex-presidente Lula, né? Se a produção, inclusive, puder colocar a foto. Ou seja, tem uma implicação prática a palavra de ordem, né? O fora Bolsonaro e todos os golpistas e Lula presidente, Lula candidato, Lula presidente, né? Uma vez que o ex-presidente Lula está com os direitos políticos cassados, né? Ou seja, essa palavra de ordem implica lutar para derrubar todos os golpistas e para colocar no lugar quem a população sempre quis, né? Que é o ex-presidente Lula. Então, é uma palavra de ordem consequente, né? Ela tem um apontamento claro.
as palavras de ordem que não têm um apontamento claro, elas têm um caráter de confundir as pessoas, né? E é o caso dessa questão, em defesa da vida, defesa da democracia, e por aí vai. Outra coisa que os companheiros falam direito à vida é a palavra de ordem da extrema-direita contra o aborto. Verdade, tem isso também, né? Você vê que até a extrema-direita usa essa questão do direito à vida. Bom, eu queria que, para a gente encerrar, que a produção passasse mais alguns vídeos para os companheiros verem como que foi a carreata em outros lugares. Aí, né? Em alguns lugares você vai até bicicletada, né? Como o caso de Curitiba, que é uma coisa meio absurda, mas queria que os companheiros vissem aí como é que foi, né? PLB, Sindicato dos Rodoviários, Metalúrgicos, é muita gente, é muita entidade que não aguenta mais a demanda, senhor presidente. São 220 mil mortos e muita incerteza, muita conversa fiada, muito blá blá blá. Vamos lá, gente! Fora Bolso! Fora Bozo! Fora Bozo! Fora Bozo! Bom, os companheiros viram aí, né? Então, uma outra questão é que é o seguinte, né? Essas carreatas, como o companheiro bem perguntou, né, sobre quem está participando, é um setor da classe média, né? Agora, a questão é a seguinte: é possível derrubar o governo apenas com a classe média, que é a pequena burguesia, é uma parcela bastante reduzida da população. Obviamente que não é possível derrubar o governo só com a classe média se mobilizando, né? E nesse caso aí, dessa forma ainda por carreata, né? Isso daí, inclusive, é o que a burguesia usou para derrubar a presidenta Dilma, né? Ela colocou setores aí da classe média coxinha na rua para dizer que o povo estava pedindo a saída do governo da Dilma. Então, meio que ela procurou dizer que os empresários lá que estavam com a babá vestido com camisa de verde e amarelo na passeata lá no coxinhato, eles eram a representação dos 54 milhões de votos que a Dilma teve, né? Obviamente que isso é uma fraude total. Para derrubar o governo, através da mobilização dos trabalhadores, tem que mobilizar os trabalhadores, né? Ou seja, é preciso organizar greves, é preciso organizar atos públicos, ocupações, é preciso se enfrentar com o regime, né? Por exemplo, um governo quer demitir professores, como o caso do governo do Paraná. Não adianta fazer carreata, tem que fazer greve, né? O sindicato, inclusive, a categoria aprovou greve nesse final de semana, mas é preciso mobilizar os trabalhadores, é preciso ir nas escolas, é preciso ocupar, é preciso fazer ato público, né? Ou seja, não dá para resolver os problemas através da própria casa, de forma remota, né? Essa ideia da carreata inclusive expressa, né, essa premissa de que seria possível, por exemplo, tirar o governo Bolsonaro xingando ele no Twitter e fazendo carreata. Obviamente que não vai acontecer. Se o Bolsonaro for tirado com isso daí, ele vai ser tirado pela burguesia, que nem a Dilma, né? E nesse sentido, se ele for tirado pela burguesia, ele vai ser substituído, porque finalmente ele não é um governo popular, ele é um governo que foi colocado para atacar os trabalhadores. O que está em disputa nesse sentido é que
a direita está fazendo uma campanha para tentar tomar o fora Bolsonaro, né, e converter o fora Bolsonaro e todos os golpistas em substituir o Bolsonaro em 2020, né, ou se a coisa ficar muito feia, substitui o Bolsonaro antes de 2022 mesmo, não esperar até as próximas eleições. Então é preciso denunciar, né, essa política de setores aí que acham que se animam quando a burguesia passa a criticar o Bolsonaro, né? Inclusive um dado bastante significativo é que o PDT, né, que é um partido aí que apoiou o golpe de Estado, foi um dos principais, uma das principais organizações a chamar essas carreatas. Né, o PDT tem muitas ligações com a burguesia, então é meio que um termômetro aí do que a burguesia quer para a esquerda, né? O próprio Ciro Gomes é uma expressão dessa relação do PDT com a burguesia. Então, o PDT, por exemplo, que não fez nada pela campanha do Fora Bolsonaro, não organizou nenhuma greve, nem nada, até porque nem tem muita relação com o movimento sindical, foi um dos entusiastas aí da carreata pelo Fora Bolsonaro. Ou seja, quando a burguesia chama as coisas, quando a burguesia vai lá, critica o Bolsonaro, quando aparece uma coluna da Miriam Leitão, né, que é golpista, falando do impeachment do Bolsonaro, a esses setores que nunca fizeram nada para lutar contra os golpistas, eles aparecem, né, querendo fazer a campanha pelo Fora Bolsonaro. Né? Obviamente que é para confundir a luta dos trabalhadores, né, e o método que é empregado, né, esse método das carreatas e tal, é uma comprovação que isso não se trata de nenhuma luta, né, isso é para confundir alguns setores, porque obviamente que tem pessoas que participaram dessas carreatas que são trabalhadores comuns, né, e que foram porque estão indignados mesmo, estão revoltados com o governo, né. A maior parte dos trabalhadores deve ter tido trabalhador, inclusive, que queria ir e não foi por causa da gasolina, por causa de problemas materiais, dado que a situação de desgraça que vive o país, né. Mas esses elementos, esses trabalhadores, são pessoas que estão sendo aí arrastadas pela confusão, né, ou pelo oportunismo de direções, né? Então, o que a gente precisa fazer é esclarecer todos os setores que querem lutar contra os golpistas, né? Porque não tem como derrubar o golpe de Estado através, não tem como pegar um atalho, né? Como substituir a luta por outras formas, né? É uma coisa que, inclusive, a gente ouve em vários setores da esquerda, que precisamos buscar outras formas de luta. Quando alguém fala isso, tem que tomar cuidado, porque a pessoa está, em geral, querendo dar o golpe, não lutar contra nada, não lutar contra ninguém. Mesma coisa, os trabalhadores querem aprovar a greve, e aí chega alguém e fala assim, não, tem outras formas de luta fora a greve. Aí você vai ver o que o cara quer fazer, sei lá, carreata. Aí você já vê que é um golpe, na verdade, para evitar, né, a luta dos trabalhadores, o enfrentamento contra o regime golpista. Né? E a única forma de fazer a luta contra o governo golpista é através de mobilizar os trabalhadores que são vítimas do golpe de Estado. Né? E para isso tem que organizar a campanha nas ruas, né? Inclusive, para a gente aproveitar para encerrar, aqui, ó, material dos comitês, nenhuma frente ampla, Fora Bolsonaro e todos os golpistas, eleições gerais, comitês de luta. Os materiais que os companheiros já conhecem, os adesivos. E nesse caso, né, a nossa tarefa é intensificar, né, a mobilização dos comitês que desde 2015, pelo menos, tem se mantido, né, apesar das oscilações aí que o movimento sofre, né, inclusive essa pressão da esquerda, mas que tem continuado até agora, né, e que 2021 é o ano de intensificar a mobilização, né, contra o governo golpista que está matando aí centenas e milhares de trabalhadores, né, rumo a 250 mil trabalhadores. E, por outro lado, né, a burguesia procura fazer a campanha do João Dória, né, para substituir o Bolsonaro, né, como o grande homem aí da vacina e tal, que é uma farsa total também, porque, como eu falei, o São Paulo tem mais de 52 mil mortos, e 1/4 das mortes do país, né, ou seja, o Bolsonaro e o Dória são os principais genocidas do país. Então é preciso denunciar essa campanha, né, e não tá aí um meme, né, que a direita, as agências de campanha do PSDB
fizeram para tirar sarro do Bolsonaro, né? Melhor já ir se vacinando. Mas nem o Dória nem o Bolsonaro vão vacinar ninguém, né? Inclusive tem uma matéria do Diário da Causa Operária que mostra que no ritmo da vacinação em São Paulo, né, levaria 7 anos para vacinar todos os paulistas e 32 anos para vacinar todos os brasileiros. Bom, então por último eu convido os companheiros, né, a se inscreverem no canal, né, compartilharem esse conteúdo, né, curtirem o vídeo, e a gente se encontra, né, o companheiro Vitor está em reunião da direção do Partido da Causa Operária, não pôde participar hoje, mas quarta-feira ele está de novo conosco, e a gente se encontra na quarta-feira que vem, né, a partir das 14 horas, em mais um telejornal dos comitês, companheiros. Até lá!